Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em toda semana, para falar sobre, não apenas mais sobre as coisas da política, mas para falar também de outros assuntos. Você vai conhecer através desse programa o que há por trás de cada pessoa, de cada político, de cada ser humano que vier fazer essa visita honrosa para mim aqui na minha casa. Você sabe, estou fazendo um programa de casa, estou fazendo aquilo que dizem que hoje é modernidade, né? Home office. Estou em casa, estou trabalhando e estou recebendo para muito prazer, no dia de hoje, uma pessoa que representa muito para a cena política do estado de Goiás. Pela segunda vez, ele é presidente da Assembleia Legislativa, tem um futuro brilhante com certeza pela frente e vai nos dizer um pouco hoje sobre esse futuro, mas principalmente também sobre o passado. Afinal de contas, de onde ele veio, como chegou aqui, como se consolidou aqui no estado de Goiás. Eu estou me referindo ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lissauer Vieira. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Paulo? Boa noite a todos os telespectadores da TBC, da TV Alegre. Para nós é uma alegria estarmos aqui na sua residência, na sua casa, como seu amigo, como amigo de toda a equipe da TBC e também da TV Alegre. Pode ter certeza que nós estamos hoje aqui para um bate-papo e nos sentindo literalmente em casa com a sua recepção. Fique absolutamente à vontade. E o senhor está à vontade em outra casa também, porque esse programa também é apresentado pela Fonte TV. Então, Fonte TV, são 3 emissoras apresentando essa entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, um programa que eu acredito que vai ser muito especial, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre o cidadão, sobre a pessoa Lissauer Vieira, que na vida pública é deputado estadual, é presidente da Assembleia Legislativa pela segunda vez e isso com pouca idade, né? Posso dizer a idade, presidente? Com certeza, 41, né? 41, feitos agora recentemente, né? Na última quarta-feira, dia 5 de maio, 41 anos. Com festa. Veio gente lá do Rio Grande do Sul para essa festa, não? Não chegou a vir, até por conta da pandemia, então verdade. Isso nos dificulta um pouco. Mas claro que entre família, a gente precisa celebrar a vida todos os dias, e principalmente quando se faz aniversário, então, obviamente que nós trouxemos, veio meu pai, a minha mãe e alguns amigos, fazendo uma confraternização muito restrita por conta da pandemia, né? Mas a gauchada, pelo menos em parte, estava lá representada. Estava pelo meu pai e pela minha mãe, principalmente, né? Isso é mais importante, né? Seu pai e sua mãe. Pai e mãe é uma coisa que não tem explicação, né? O que significa pai e o que significa mãe para o senhor? Eu acho que é ensinamento, pai e mãe, é a gente ter exemplos bons na vida. E eu posso dizer isso, Paulo, porque fui criado sempre dentro dos princípios da seriedade, do trabalho, da honestidade. O meu pai é uma pessoa que hoje, na região que nós moramos hoje, em Rio Verde, que é uma região importante do celeiro agrícola do país, e também da região que nós viemos, que é o Rio Grande do Sul, graças a Deus pelo seu histórico de trabalho, uma pessoa que nasceu pobre, nasceu com a força do trabalho e hoje venceu na vida. Então a gente se espelha muito em pessoas que vencem na vida com trabalho, com honestidade, com determinação, e isso é um legado que deixa para os seus filhos, para os seus netos, né? E a gente carrega esse exemplo e até mesmo essa responsabilidade de poder representar o nome da família com muita ética, principalmente nesse meio político, que é um meio muito difícil de se você sobreviver às, talvez, não vou dizer ofertas, mas as coisas ruins que o meio político te oferece. Então, se você não tiver o exemplo de pai, de mãe, de berço, de fato, nos princípios da honestidade, do trabalho e do resultado efetivo para a população, às vezes você não consegue vencer na sua carreira política. E isso eu sempre trago comigo, os ensinamentos que o meu pai sempre me deu. O seu pai tem, que ascendência seu pai tem e sua mãe também? Olha, eles são descendentes de italianos? A minha família, na realidade, nós somos do Rio Grande do Sul, eu nasci lá, vim com 9 anos de idade para Goiás. O meu pai, a família do pai dele, são descendentes de português, daí vem o Rodrigues, que é o meu pai,
Rodrigues Vieira. Na verdade, ele pegou só Vieira, mas é de família Rodrigues Vieira. E da família da mãe do meu pai já é italiana, que é a família Farezin. E a minha mãe é totalmente italiana, que é a família Zanella, lá do Rio Grande do Sul. Então, a mistura da nossa descendência é português com italiano. Porca la pipa, né? Porca la pipa. Exatamente. O sangue puxando um pouco mais para a descendência italiana. De italiano. E os senhores costumam cultivar os hábitos italianos, a culinária italiana, essa coisa toda? Uma boa polenta, uma radite, uma pizza. A comida italiana sempre está no prato da família, principalmente nas reuniões que nós temos na fazenda. Então sempre tem a boa comida italiana. O senhor cozinha bem, não? Só churrasco, eu sou bom de churrasco, viu, Paulo? Isso, modéstia à parte, é difícil encontrar um churrasqueiro igual eu. Mas o churrasco que o senhor faz é aquele que só vai sal grosso, não? Sal grosso, exatamente. Esse é o verdadeiro churrasco. Né? E esse é mais fácil de temperar, né? Ou não? Ou é mais, ou mais complicado? Não, não é mais complicado, é mais fácil, mas tem que ter as técnicas. E o churrasco bom é aquele churrasco suculento, aquela carne bem suculenta mesmo, com bastante sangue e bem feita. Então, no churrasco eu entendo um pouquinho. Daquela carne bastante vermelha ainda, né? Por dentro ali. Exatamente. É essa que o senhor gosta? É, um medalhão de picanha, um contrafilé. A carne fica muito bom. Mas o senhor é daqueles que costumam botar o aventalzinho de chefe de cozinha, aquela não coisa chega toda, a tanto, não chega a tanto. Mas olha, pelo menos 2 vezes na semana é sagrado fazer um churrasquinho em casa. Sempre lá em Rio Verde? Aqui em Goiânia também. Aqui também? Aqui também. O senhor tem casa aqui, evidentemente. Sim, moro aqui também, né? A gente mora em Rio Verde, mas durante a semana tem que ficar aqui. Meus filhos estudam aqui em Goiânia, minha esposa mora aqui também. Então, pelo menos 2 vezes por semana, um bom churrasco vai bem. Como foi a sua infância? Os senhores de que religião são? São católicos? Católicos? Exatamente. O senhor costumava ser levado à igreja todo domingo para a missa, aquela coisa toda ou não? Meu pai sempre foi muito participativo e muito religioso. Então, até quando ele pôde, lógico, período antes de eu casar e antes de formar família, ele levava sempre na igreja, religiosamente, quase todos os domingos que podia, não vou dizer todos, até porque às vezes os compromissos não deixavam, mas sempre nos princípios da religião, da Igreja Católica. E ele foi muito participativo, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Foi presidente muitas vezes da Sociedade Católica do município e sempre participou e ajudou a Igreja Católica. Então nós fomos criados dessa forma. Na minha infância, como você perguntou como foi, eu vim embora para Rio Verde com 9 anos, então eu tive um pedaço da minha infância no Rio Grande do Sul, pequeno pedaço, até porque me recordo pouco, me recordo aí uns 4, 5 anos só da minha vida lá, e depois mais em Rio Verde. Então eu posso dizer que eu sou rioverdense, sou goiano, porque morei muito tempo lá na cidade, aqui em Goiás, que eu constituí família, que eu aprendi a trabalhar. Então, hoje me sinto um goiano, um rioverdense, vindo, obviamente, do Rio Grande do Sul, mas que passei a maior parte da minha infância e da minha juventude naquela cidade próxima. O senhor não guarda aquele sotaque, né, típico gaúcho, né? Não. Como é que foi isso? Até porque vim muito cedo, né? Com 9 anos já estava aqui, então convivi muito com as pessoas daqui de Goiás. E, vamos dizer assim, o meu pai tem muito sotaque gaúcho, a minha mãe também, mas eu perdi praticamente todo esse sotaque mais sulista. E aqueles hábitos, né, gaúchos, né, por exemplo, o chimarrão, o senhor costuma ainda até hoje? Tomo chimarrão, gosto, tenho em casa, de vez em quando a gente faz. Tem pessoas que usam do hábito de tomar chimarrão todo dia, inclusive é muito saudável, né? Eu não tenho esse hábito às vezes porque tomar chimarrão tem que ser em turma, né? Não pode ser sozinho, pelo menos 2 ou 3 pessoas, que aí que é bom, né? Mas quando estou lá em Rio Verde, no escritório da família, lá da fazenda, ou na própria propriedade rural, na casa dos meus pais, aí a gente costuma mais a tomar o chimarrão, na parte da manhã ou no fim da tarde. Aí você tem um costume maior porque tem mais pessoas junto, então é melhor essa convivência. Eu aqui, de vez em quando dá vontade, a gente
faz um bom chimarrão também. Dizem que o gaúcho não aguenta ver um centro de tradições gaúchas que ele já vai correndo. É verdade? É assim mesmo? Olha, são poucas as cidades aqui em Goiás, cidades maiores, obviamente, né? As cidades menores não, mas as cidades maiores todas têm um CTG, e que são referência. Lusiânia, Jataí, Rio Verde, aqui em Goiânia tem também. E é uma sociedade bem participativa, isso de fato é verdade. Por exemplo, lá na minha cidade, em Rio Verde, o meu pai sempre fez parte da diretoria do CTG, quando não é ele, a minha irmã faz parte também. E, assim, agora com a pandemia separou muito, porque não pode ter eventos, mas pelo menos 5, 6 eventos grandes por ano tinha. Lá no Centro de Tradições Gaúchas de Rio Verde, como um costelão gaúcho, às vezes a noite italiana, que é a noite de culinária italiana, e bailes gaúchos que a gente sempre participou. Então, é muito participativo, e o CTG é o local que reúne os amigos para contar as histórias antigas, as pessoas que vieram do Sul, e é uma estrutura e vamos dizer, uma sociedade organizada muito bacana para poder se conviver entre famílias e amigos. Existe algum tipo assim se não de discriminação, pelo menos assim, de estranhamento com a presença de pessoas que não sejam gaúchas? Não, muito pelo contrário. Você vê que o CTG hoje ele integra todas essas pessoas. Lá em Rio Verde mesmo, a maioria dos alunos que fazem parte da aula de danças típicas gaúchas, que fala invernada artística, né, que falam no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, são goianos e filhos de goianos, não só, porque tem muitas pessoas que já nasceram aqui, mas são filhos de sulistas. Lá não. Lá, o relato do professor para mim é que sempre foi, agora pelo menos nos últimos 10 anos, a maioria dos alunos são filhos de goianos. Isso é importante, você misturar as culturas, as tradições e aprender um pouco da tradição de cada canto desse país que é imenso, né? É verdade. O senhor parla italiano ou não? Nada. Niente? Não. O senhor não fala italiano? Nada. Mas por quê? Não aprendeu quando era menino? Não se conversava em italiano dentro de casa? Não. Os meus pais também não falam. Os avós, vamos dizer assim, os avós da minha mãe vieram da Itália. Os meus avós falavam italiano e a mãe do meu pai também. Porém, quando eu nasci, eles já haviam falecido. Então eu não os conheci. Então eu não peguei essa fase. E não teve vontade também? O senhor também não tem dupla nacionalidade? Não tem. Poderia ter, né? Poderia, mas não tem. Nunca tive essa intenção de buscar a dupla nacionalidade. Conhece a Itália? Não, também. Também não? Espero conhecer um dia. Tenho vontade, mas não fui ainda. O senhor está parecendo uma pessoa que eu conheço, né? Que é exatamente eu, né? Eu também sou descendente de italianos, mas não tive ainda o prazer de conhecer a Itália, de falar italiano, não sei os palavrões, né? Palavrão a gente conhece, né? Aí é diferente. Palavrão é diferente. Palavrão a gente sabe falar em várias línguas, né? Vários idiomas a gente fala. Mas como é que foi para um menino de 9 anos de idade chegar do Rio Grande do Sul, de onde o senhor veio? Coronel Bicaco, né? Foi onde o senhor nasceu, Coronel Bicaco. O senhor chegou em Goiás com 9 anos de idade, o senhor já havia iniciado a sua alfabetização. Sim. O senhor estranhou alguma coisa aqui? Foi difícil a sua adaptação ou não? Não, com certeza. Quando você muda de estado, muda de cultura, vamos dizer, você chega e não conhece ninguém. E eu, na verdade, quando eu vim para cá, Paulo, eu vim em junho, meados de 89, eu vim morar com a minha irmã. Minha irmã, ela tinha casado há um ano atrás e veio com o marido dela morar em Rio Verde para cuidar do escritório que nós tínhamos lá e as questões da fazenda, né, da propriedade rural que o meu pai tem lá na cidade, no município. E eu vim meio ano antes, então eu vim morar com ela. O meu pai, eu tinha 9 anos de idade. O meu pai ainda ficou residindo lá na cidade que nós morávamos no Rio Grande do Sul e só veio para Goiás, de fato, morar aqui em 1990, começo do ano de 1990. Então, foi um período, claro, difícil, criança, adaptação, conhecer novos amigos, escola e toda essa estrutura de convivência nova. Então, toda a mudança ela é difícil, né? Ela não é fácil. Mas a adaptação foi rápida, dentro de 4, 5 anos, adaptação rápida e conseguimos hoje fazer parte da história política, administrativa e também empresarial de Rio Verde.
O seu pai foi um dos primeiros produtores de soja aqui em Goiás, não é isso? Como é que foi? Na realidade, o meu pai veio para Goiás como vendedor de semente de soja. Na verdade, a soja ela veio do sul para cá, né? Ela veio vindo do sul para cá. E meu pai era vendedor de semente de soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então veio subindo. Por meados do ano de 78, 79, por aí, ele veio para Goiás, quando começou vamos dizer, a abertura das lavouras de soja, os primeiros plantios de soja aqui no estado. Ele veio lá no município de Tumbiara, montou uma empresa lá que ficou até mais ou menos 85. Em 82, exatamente, ele comprou uma propriedade rural no município de Rio Verde já, e por volta de 85 mudou a sede da empresa para Rio Verde. E aí, como eu falei, em 89, na verdade, no começo de 90, o meu pai, aí nós viemos morar na cidade de Rio Verde já. Mas, de fato, desde 1982 que o meu pai planta soja aqui no estado de Goiás, mais precisamente no município de Rio Verde. Mas veio para Goiás em 79 como vendedor de semente de soja. É um dos pioneiros. Sim. É um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Um dos primeiros que chegou a plantar soja no Cerrado Goiano. Tá bem, ainda voltando um pouquinho naquela questão de se o senhor estranhou ou não chegar em Goiás, para um menino de 9 anos de idade é tudo muito diferente. O que é que o senhor mais estranhou, o que é que o senhor mais gostou e o que é que o senhor menos gostou quando chegou a Goiás? Olha, eu falo que Goiás, que é nosso estado, ele tem poucas coisas que você não gosta, talvez nenhuma. Até porque é um estado de um clima bom, não tem um frio exagerado, não tem um calor acima da média, tem um clima que tem um período chuvoso e aquele período seco. Eu acho que o pior período aqui em Goiás para todos nós é ali o mês de agosto, setembro, quando está o final do período seco, que é muito seco, tem muito vento. Esse período é difícil, o clima aqui no estado de Goiás. Mas se você for fazer um balanço geral, é um estado de terras férteis, de um clima bom, de pessoas ordeiras. Então não tem o que a gente falar, eu não gostei disso ou daquilo aqui, não, muito pelo contrário. É um estado de adaptação fácil. O senhor se adaptou fácil, fez amizade logo, os coleguinhas logo? Tranquilamente. Essa coisa toda tranquila. Com certeza. E o senhor estranhou a ausência do Grenal? O senhor é Grêmio ou é Internacional? Grêmio, claro. Grêmio. Sempre fui, né? Então... Continua torcendo à distância? A distância e, assim, quando posso, agora na pandemia não tem, mas quando posso eu dou um pulinho lá e vou assistir um joguinho também. É mesmo? Vou, sempre. Sou sócio do Grêmio, inclusive. Com cadeira cativa? Cadeira cativa lá na Arena. Na Arena, que coisa, né? E o Renato Gaúcho? É um grande ídolo do Grêmio, né? Pois é, foi técnico, né? Foi técnico do Grêmio durante um bocado de tempo, depois saiu, voltou, e é isso. Eu gostaria que ele continuasse, que ele... Eu, com certeza, como todo gremista, eu acho que tudo na vida tem ciclo. Começo, meio e fim. O Renato foi o maior jogador da história do Grêmio, depois veio como treinador num primeiro momento, não deu muito certo, no segundo momento fez história mais uma vez, mas tudo tem um ciclo, tem um começo, um meio e fim, né? Como o Filipão fez história no Grêmio também, tantos outros treinadores fizeram história em times grandes do Brasil, mas acho que chegou o momento dele sair mesmo. Na verdade, eu acho que deveria ter saído no final dessa temporada, que acabou lá no mês de fevereiro, nem ter renovado o contrato. Mas resolveu se renovar, depois não deu certo, mas isso não apaga a história que ele escreveu ao longo dos anos, não só como atleta, mas também como treinador. É verdade. O senhor torcia pelo Paulinho, o gaúcho, né, que é de Pontalina, né, o Paulo Nunes? Paulo Nunes, com certeza. Foi na minha época, o Paulo Nunes. O Renato eu não peguei a época dele como jogador, porque ele foi jogador aí na década de 80. Então eu peguei o fim da carreira dele, que ele já jogava no Flamengo, se não estou enganado. O Paulo Nunes não. Quando o Paulo Nunes jogou no Grêmio, eu tinha 14, 15, 16 anos. Foi naquela época áurea do Filipão, do Paulo Nunes, Jardel, Darley, Arce. Então um time, Luiz Carlos Goiano, Dinho, um time muito bem montado pelo Filipão na época. Eu acompanhei toda aquela trajetória daquele time, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E o Paulo Nunes era um grande ídolo, né? O senhor é capaz de dizer a escalação do Grêmio de hoje? Não? De hoje não tem jeito.
Tá difícil, né? Mas tem, tanto entra e sai, né? Mas tem muitos jogadores que a gente conhece que estão há muito tempo lá no time, né? Como o Jeromel, o zagueiro, o próprio Kahneman e o Diego Souza, que hoje é o grande artilheiro, faz muitos gols. Mas a escalação completa não tem jeito, não. Esse Diego Souza não é meio enganador, não? Não, tá fazendo muito gol. É veterano já, né? Já tá beirando os 40, mas tá fazendo... Já. Eu me recordo muito e comparo ele com o Paulo Baier, que jogou no Goiás. Não sei se você se recorda do Paulo Baier, claro. Agora, 8, 10 anos atrás. Um jogador que mudou de posições várias vezes. O Paulo Baier foi lateral, foi meio de campo, foi atacante, jogou em várias posições e sempre jogando bem, né? Foi um grande ídolo aqui do Goiás também, fazia muitos gols. O Diego Souza é a mesma coisa. Já foi meio de campo, já foi volante, hoje é atacante e faz muitos gols. É um jogador que tem uma história muito bonita, muito grande, um jogador forte, então que tem feito a diferença, pode ter certeza. Paulo Baier que jogou por último, me parece que em Santa Catarina, Criciúma, né? Eu acho que ele começou a carreira no Criciúma e encerrou lá, né? E foi durante muito tempo o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Exatamente. Não é? E é um jogador que começou, se eu não estou enganado, a carreira dele como lateral direito, né? Exato. Então ele tinha muitas funções e sempre foi um jogador muito importante para o esquema tático do time. Principalmente aqui no Goiás, jogou no Palmeiras também, se eu não estou enganado, né? Mas aqui no Goiás ele não fez rendeu história. aquilo que ele rendia aqui, né? O senhor já jogou bola? Muito ruim, não posso nem falar isso. Nem naquelas peladinhas de fim de semana lá na fazenda? Não tem jeito. Não tem? Não nasci para isso. Não, nem para ficar na defesa ali só para dar umas caneladas de vez em quando? Não nasci para isso. Que já esporte? tentei, viu? É? Já tentei. Não foi por falta de tentativa? Não foi não. Na minha época de jovem tentei muito, mas não era a minha praia, não. Se o senhor não fosse o que o senhor é, eu gostaria de ser o quê? A sua vida mudou a partir do momento que o senhor veio para Goiás, foi para Rio Verde e de lá se envolveu com as atividades políticas e acabou entrando na política. Se isso não tivesse acontecido, se o senhor tivesse continuado ainda lá em Coronel, Bicaco. Coronel Bicaco. Se o senhor tivesse continuado lá, hoje o senhor seria o quê? Olha, eu segui os passos do meu pai, eu sou produtor rural. Na realidade, estou na política, né? Lógico que todo mundo que está fazendo alguma coisa quer crescer e obviamente eu na política também quero crescer, acho que estamos escrevendo uma história positiva dentro da vida pública e obviamente a gente quer crescer, mas a minha profissão de fato é produtor rural, então pode ter certeza que se eu não tivesse entrado para a política, seja aqui ou seja nas minhas origens lá no estado do Rio Grande do Sul, eu hoje estaria trabalhando na atividade, como estou ainda, mas trabalhando mais em loco, no dia a dia, única e exclusivamente na atividade agrícola. E como é que o senhor se sente com apenas 41 anos, né? 41 anos é jovem demais, com apenas 41 anos, já estando no seu segundo mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O que isso representa para o senhor? Paulo, primeiro que 41 anos eu falo que depois dos 40 você começa a descer a curva, né? A curva começa a ficar decrescente. Mas na realidade, claro que a gente tem ainda uma vida pela frente, uma vitalidade muito grande, mas como você falou, muito jovem, eu fui eleito deputado estadual, eu disputei eleições somente para deputado em 2014, depois em 2016 disputei para a Prefeitura de Rio Verde e 2018 para deputado. Fui eleito pela primeira vez, a primeira eleição que eu disputei deputado estadual, então eu não tive mandato de vereador, nenhum outro mandato antes de deputado estadual. E assim, claro que um trabalho, às vezes até mesmo que surpreendeu muitas pessoas, a minha ascensão à presidência da Assembleia, porque muita gente não acreditava naquele primeiro momento, lá em 2019, quando eu fui eleito. Primeiro que era meu segundo mandato de deputado, tinha vários parlamentares lá que tinham muito mais mandato que eu, mais experiência, mas isso eu atribuo ao relacionamento, à convivência, ao trabalho que eu implantei durante os 4 anos lá na Assembleia. Compromisso. Eu acho que nós que somos pessoas públicas, nós temos que ter compromisso, ter palavra, falar e cumprir. E isso é muito importante para nós que somos pessoas públicas. E eu atribuo essa ascensão à presidência da Assembleia na primeira vez, no meu primeiro mandato, a esses compromissos e ao trabalho que nós fizemos ao longo dos primeiros 4 anos. Então não tinha nada que desabonasse a nossa conduta como colega, como parlamentar e como resultado efetivo. Tanto é que eu fui reeleito
com quase 9 mil votos a mais que no primeiro mandato. Então, isso me credenciou. E no segundo mandato, agora na minha reeleição à presidência da mesa, pode ter certeza que foi o que nós escrevemos dentro já da nossa gestão. O compromisso, a responsabilidade, o falar o que você pode fazer e o que não pode falar, olha, isso eu não posso fazer. E isso nos deu a credencial de os próprios parlamentares alterarem a Constituição Estadual, o regimento interno da Casa, permitindo a reeleição e eu ser reeleito com unanimidade. Então, isso, ao mesmo tempo que me deixa alegre, feliz por conquistar esse feito, nos dá mais responsabilidade também, responsabilidade de representar o Parlamento goiano, de ter essa ligação com o Executivo Estadual, com o Judiciário, com os outros órgãos autônomos, para nós podermos fazer, nós como chefe de poder, como representante do povo, o melhor para a nossa população. Pois é, o senhor fala em cumprir palavra, né? Quer dizer, o fato de o senhor ter tido a eleição antecipada por força de mudança no regimento interno, na Constituição do Estado, isso significa que a sua palavra teve muito mais crédito do que o senhor poderia imaginar? Eu não vou falar que é muito mais crédito do que eu poderia imaginar, até porque eu trabalho sempre para poder cumprir com os meus compromissos. E quando você faz esse trabalho e foca nisso, obviamente que as pessoas reconhecem, né? Que você cumpriu os seus compromissos. Então, eu acho que essa reeleição, vamos dizer, com unanimidade, como foi, ela nada mais foi que o reconhecimento de fato dos colegas parlamentares no trabalho que a gente implementou na Assembleia, a independência da Casa, as emendas impositivas, a nossa sede que nós estamos construindo, a parceria com o governo do Estado saudável, sem cobrar fatura, mas sim sempre visando o bem-estar da nossa comunidade e da população. Tá bem, vamos fazer o seguinte, a gente começou a falar sobre política, eu continuo com esse tema no próximo bloco, mas antes eu chamo um pequeno intervalo, pode ser? Ok. É rapidinho o intervalo e a gente já volta. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje, um programa que você está vendo, absolutamente descontraído, o presidente Lissauer Vieira, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, contou um pouco, né? Um pouco não, contou muito, né, presidente, sobre a sua vida. Quase tudo. Quase tudo? O que é que faltou? Não, poucas coisas, que você não perguntou. Não, se eu não perguntei, o senhor não responde também, né? O senhor não vai entregar, vai deixar assim mesmo. Tá bom. Vamos falar um pouco agora sobre política, né? Política que é a sua ocupação principal. É a principal? Hoje, a ocupação, sim, com certeza. Claro que nós trabalhamos também em outras áreas, mas a política é a ocupação do nosso tempo, da grande maioria do tempo. Né? Tá, o senhor bota a cabeça no travesseiro e o senhor pensa o que quando vem política na sua cabeça? Qual é, afinal de contas, vou repetir uma pergunta que eu já fiz para o senhor em outras entrevistas, mas vou perguntar, a gente vai replicando a pergunta até que de repente saia alguma coisa nova. Qual é o seu objetivo nessa próxima eleição? Paulo, muito claro esse objetivo. Eu já falei isso em outras perguntas e outras oportunidades também para outros veículos de comunicação e eu não escondo isso de ninguém. Acho que contribui muito no Poder Legislativo do Estado de Goiás. Um mandato inteiro como deputado, 4 anos, outro mandato inteiro agora como presidente da Assembleia Legislativa. Então, a minha história dentro do Parlamento Estadual, ela foi escrita. Eu espero que a grande maioria das pessoas aprovem essa história e esse trabalho que eu fiz, a defesa do setor produtivo, por exemplo, como produtor rural, a defesa da região que eu represento, que eu venho, que é a região sudoeste do estado, agora como presidente da Assembleia, ampliando ainda mais essas bases eleitorais, esse trabalho que nós temos feito em outras regiões do estado também, levando recursos e benefícios para os municípios do estado de Goiás, mas agora o meu planejamento, o meu trabalho, o meu foco é a candidatura de deputado federal. Isso eu já havia falado lá atrás e nós estamos num trabalho muito forte para buscar construir essas bases e consolidar uma candidatura no ano que vem a deputado federal no pleito de 2022. O deputado federal, vou repetir também a mesma pergunta nesse sentido, o deputado federal não faz com que a pessoa fique um tanto quanto ausente das suas bases,
né? Por exemplo, o senhor indo para Brasília, só vai ficar distante de Goiânia, vai ficar distante de Rio Verde, de outras bases suas também. Isso não pode prejudicar o andamento da sua carreira? Não seria melhor o senhor se candidatar a vice, por exemplo, a vice-governador? Só ficaria mais próximo. Não, Paulo, eu acho que essa questão majoritária, agora falando aqui com toda a clareza do mundo, é uma questão muito de conjuntura política. A candidatura de deputado federal ela depende 100% exclusivamente do meu trabalho, são 17 vagas. É claro que o trabalho de deputado federal ele busca discutir debates a nível nacional. Isso nos dá uma cancha maior também, uma experiência muito maior política. Quando você vai lá para o Congresso Nacional, você tem que ter muita habilidade para você poder se destacar em meio a 513. Mas, por outro lado, o deputado federal ele tem muito mais recursos para trabalhar, porque mais de 70% dos impostos que nós pagamos, moramos aqui nas cidades e no estado, vai para Brasília, vai para o governo federal. Então, você tem como viabilizar muito mais benefícios para os municípios que você representa. Agora, obviamente que essa questão majoritária, indicação, ela depende de uma conjuntura política e de momento, de você estar com a maior parte das bases eleitorais, de você estar com a maior parte dos partidos aliados, da base aliada, por exemplo, do governo do estado hoje, e numa situação de momento que a conjuntura te ofereça isso. Então isso não depende de mim, isso depende da militância e dos líderes da base do governo do estado. Então, isso não pode ser discutido agora, não é momento de discutir isso. Agora, a campanha e a pré-campanha e o nosso trabalho para deputado federal, isso sim, isso depende de mim. E é nesse sentido que eu estou construindo. Quem é que pode colaborar em muito, digamos assim, para a sua eleição? O senhor falou sobre bases, sobre forças, né, do estado de Goiás. Que forças são essas? Os municípios que nós representamos, a população em geral. Mas, obviamente, isso depende de nós, do meu trabalho, em levar benefícios, em ser aliado do governador, por exemplo, para levar melhorias para as cidades. E aí sim a gente tem uma base eleitoral formada. Eu venho de um município muito grande e muito forte, onde tem 240 mil habitantes, 140 mil eleitores. É uma cidade que tem uma densidade eleitoral muito grande, importante para o estado. Então isso nos credencia em ter uma votação expressiva, por exemplo, na região sudoeste, em especial, especificamente no município de Rio Verde, que é o maior município da região. Isso já nos traz aí 60%, 65% de uma eleição de deputado federal. Então isso é uma mola propulsora muito grande no que tange a expressão de votos, né? Tá, isso na sua cabeça já é definitivo ou alguma coisa pode fazer com que isso mude? Você fala a candidatura a deputado federal? A deputado federal. Não, já é definitivo. É? Já é definitivo. Essas conversas que o senhor tem tido com o governador Ronaldo Caiado, o senhor acompanha ele muito em viagens, o senhor está sempre no Palácio, ele está sempre na Assembleia, e essa conversa passa por esse assunto também ou não? Olha, claro que a gente fala de política, mas nesse momento o governador está muito focado em administrar o Estado, em renegociar as dívidas, em sair da pandemia, em cuidar de vidas. Ele tem feito isso assim, com um foco muito prioritário para isso. Mas é óbvio, nós somos políticos, nós fazemos política também. E vira e mexe tem assuntos políticos, o que pode acontecer, qual é o cenário do Estado, o que vai vir lá em 2022. Então essas discussões tem. Eu sempre deixei muito claro para o governador a minha pretensão de ser candidato a deputado federal. E isso a gente está trabalhando e construindo essa base eleitoral. Agora, qualquer outra coisa que possa vir, como eu te falei, isso não depende de mim, depende de uma conjuntura de base aliada. Tá, vou fazer uma pergunta para o senhor agora, que eu sei que pode deixá-lo, digamos assim, em uma situação até meio difícil para responder, embora o senhor não se recuse a responder nada, mas o senhor disse agora há pouco que deputado federal dá ao deputado, dá ao ocupante de um cargo de deputado federal uma projeção bastante grande. Aí a gente pega então a bancada de Goiás, são 17 deputados federais. Essa bancada tem projeção, na sua opinião, ou é uma bancada que não disse ainda a que veio? Tem projeção, Paulo. Nós temos bons deputados, aqui eu não vou citar nomes até para não fazer injustiça, mas se você for fazer uma avaliação, o próprio governador Ronaldo Caiado se destacou na Câmara Federal, com discurso combativo, sempre defendendo a bandeira do agronegócio, combatendo a esquerda. O governador Ronaldo Caiado foi um dos que mais combateu a esquerda nesse país.
Ele fez história no Congresso Nacional, tanto como deputado federal, como também como senador da República. Mas hoje a gente não tem nenhum que faça o que ele fez. Cada um dentro do seu perfil, né? Cada um tem o seu perfil. Eu acho que o que importa é o resultado para a nossa população. E os deputados federais têm ajudado Goiás a sair dessa crise, têm trabalhado para poder levar recursos aos municípios, ajudar esses municípios. Então, eu vejo que cada um tem um perfil, uma forma de trabalhar, mas tem como sim ter resultados efetivos através do mandato parlamentar na Câmara Federal. Tá bem, na sua cabeça então é um assunto que o senhor já resolveu, pelo menos na sua cabeça está resolvido. Com certeza. O senhor é candidato a deputado federal. Eu sou uma pessoa, Paulo, e quem me conhece sabe, eu não fujo a desafios. Talvez o desafio lá de 2019 de encarar uma candidatura à presidência da Assembleia seria um desafio que, se você for voltar no tempo e falar, poderia ser impossível aos olhos de muitas pessoas. Mas sempre eu acreditei no meu potencial e consegui chegar à presidência da Assembleia quase que por unanimidade da primeira vez. Tive 37 votos dos 41, lá em 2019 ainda. Você se recorda muito bem, naquele momento eu não tive o apoio do governador. Então, todo mundo falava, como que vai conseguir isso? Isso é uma missão impossível. E nós conseguimos. Então, e eu como não fujo, o senhor conseguiu? Com trabalho, como eu falei, com compromisso, com plantar e saber esperar para colher, com credibilidade com os colegas, olhando dentro do olho, não mentindo para as pessoas, não tentando tapear ninguém, nem enganar ninguém. E depois disso, Paulo, você veja, mesmo não tendo sido eleito naquele primeiro pleito com o apoio do governador, hoje nós somos grandes amigos e parceiros. Então isso o que significa? Que eu, junto com o governador, nós construímos uma relação de confiança entre nós. Então, como eu falei para você, o meu planejamento, o meu trabalho, o meu foco é ser candidato a deputado federal. Mas não sou homem a fugir de qualquer tipo de desafio. E o que é que fez o senhor e o governador serem grandes amigos e grandes parceiros? Primeiro, pensar no bem coletivo, pensar em Goiás. O governador, eu posso afirmar para você e para todos os telespectadores que estão nos assistindo agora, é um homem bem intencionado, que tem bons projetos para o estado de Goiás, mas que pegou esse estado numa situação econômica difícil, extremamente complicada, e para agravar tudo isso veio a pandemia. Então, se nós não tivermos essa parceria, essa união entre os poderes, e um dar as mãos para os outros para fazer as reformas necessárias e ajudar o estado de Goiás a equilibrar suas finanças, nós não tínhamos como sobreviver. E quando você tem pessoas sérias conduzindo, sem maldades ou interesses pessoais, você consegue avançar nesse objetivo. E todas as conversas que eu tenho com o governador, ele sabe, reconhece essa parceria. Eu tenho uma coisa que você pode ter certeza, Paulo: compromisso, palavra e lealdade. E hoje, com o governador, nós temos abertura total em uma parceria muito grande em prol da população de Goiás. Quando é que isso aconteceu, presidente? Em que momento da sua vida política, da sua vida como presidente da Assembleia, essa convivência se estabeleceu de uma forma definitiva, de uma forma forte mesmo? Desde o primeiro momento, nós tivemos sinalizações, apesar de ter, vamos dizer assim, um distanciamento por conta daquele momento da eleição. Nós tivemos algum distanciamento. E você sabe, você tem muito mais experiência política do que eu, pelos longos anos que você conviveu no meio político, até mesmo como jornalismo político, que você sempre fez com muita maestria. Na política tem uma coisa que atrapalha muito, é o chamado intermediário, fofoqueiro. Isso tem muito. Isso é verdade. Não tem como nós negarmos isso. E nos primeiros, vamos dizer, 4, 5 meses do meu mandato e do mandato do governador, teve muitos intermediários e fofoqueiros que queriam fazer o quanto pior, melhor. No dia que nós chegamos, eu e o governador sentamos um sábado à tarde lá no Palácio e estabelecemos uma regra entre nós: contato direto, tudo que precisar um fala com o outro. Acabou, nunca mais teve problema. Então a solução é o diálogo. O diálogo frente a frente. Frente a frente. Olho no olho. E pensando sempre no bem-estar coletivo. Tá bem, que bom, né? Que bom que os senhores se entenderam de uma forma racional, né? Exatamente. Racional, e deixaram de lado os fofoqueiros. Tem muito fofoqueiro
nos governos, tanto no governo, no executivo, quanto no legislativo e até no judiciário, tem muito fofoqueiro ainda? Eu não posso falar de outros poderes, mas eu posso falar que no meio político tem muito. Muito fofoqueiro e às vezes até alguns desocupados, que atrapalham muito a gestão pública. Aqueles que querem fazer alguma coisa a pretexto até de querer ajudar, mas atrapalha mais do que ajuda. É isso mesmo. O que o senhor faz com eles? Olha, tem que ignorar. Eu acho que a gente tem que focar no trabalho da gente. Quando você tem um foco no trabalho, uma determinação, você não tem tempo para ouvir fofoca. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. O tempo que você perde ouvindo fofoca, ouvindo picuinhas, você está perdendo de produzir alguma coisa. Então, esse foi um aprendizado que eu tive e não dou ouvido para fofocas. Nós temos que dar ouvido para as coisas boas e focar o nosso tempo em resolver os problemas da nossa comunidade. Tá bom, que bom. Né? Que o senhor continue sendo assim até o final desse mandato seu, né? E na sua carreira toda, né? Que o senhor consiga fazer exatamente isso, porque afastando os fofoqueiros, né, o senhor afasta as confusões. E geralmente eles provocam exatamente muita confusão. Agora, o senhor falou aí sobre, mais uma vez, né, com frequência, é muito recorrente na sua fala, citar o pai, citar a mãe, citar a família e tudo mais. O seu pai dá muito conselho para o senhor, a sua mãe dá muito conselho. O senhor pede bênção para a mãe e para o pai ainda não? Sim, e vou te falar uma coisa, Paulo, voltando um pouquinho, você falou em conselho, a questão política. O meu pai, ele sempre foi agricultor, então ele sempre foi eleitor de Ronaldo Caiado. Então, apesar de eu não ter disputado essa eleição na chapa do governador Ronaldo Caiado, ele sabe os motivos, tentei no momento, na eleição de governador ainda, mas não teve condições de disputar por conjunturas políticas, e às vezes isso acontece, mas o meu pai sempre foi eleitor de Ronaldo Caiado. O dia que eu ganhei a eleição da presidência da mesa diretora, dia 1º de fevereiro de 2019, ele veio aqui no dia da eleição, na posse, e dormiu lá na minha casa. No outro dia cedo, chegou o Jornal Popular na capa, a foto da minha eleição, e ele olhou para mim e falou assim: uma coisa que eu quero te pedir, não brigue com o governador. É um homem sério, uma pessoa que tem boas intenções, e eu não quero ver você em pé de guerra com ele brigando. Então, com certeza isso é um conselho, a experiência de vida mostra que a gente precisa ouvir. E eu sempre, na medida do possível, é lógico, não posso até não concordar com todas as ideias que ele tem, mas a gente respeita muito o pensamento e a experiência de vida. E por incrível que pareça, sempre quando você teima ou não faz do jeito que o conselho dos pais, parece que as coisas tendem a dar errado, né? É verdade. Então, esse conselho foi no café da manhã, no dia 2 de fevereiro, o Jornal Popular estava em cima da mesa e ele me deu esse conselho. Inesquecível. Eu procurei seguir, obviamente, e tem dado certo. Que bom. Que bom. Mas o senhor ainda pede a bênção? Sim, É? com certeza. Beija a mão? Não tanto. Então, mas isso tem muitas pessoas que têm esse costume, né? Nós, antigamente era família, comum, era frequentíssimo beijar a mão do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, essa coisa toda, né? E isso é muito próprio da cultura lá no sul também, né? Mas tem famílias que têm esse costume, essa cultura. Né? Nós não fomos criados nessa cultura. O senhor frequenta missa ainda? Frequento sempre que posso, né? Não sempre a gente, como político, frequenta todas as religiões, mas sempre que posso, sim. Como político, o senhor frequenta Sim. todos? Você é convidado para uma igreja evangélica, para a igreja católica, para uma festa de leilão da comunidade da igreja católica, às vezes para um evento evangélico de maior grandiosidade, como festa de jovens evangélicos, enfim. A gente, como pessoa pública, frequenta todos os lugares que é chamado, né? O senhor é a favor da entrada da igreja na política? Se for com responsabilidade, sim. Eu acho que a política ela é feita para a representatividade de setores, segmentos e regiões. Os segmentos organizados da sociedade eles precisam ter os seus lugares ocupados dentro do processo político.
Então, as igrejas que são organizadas e têm responsabilidade com a questão pública, e aí você fala, o representante da igreja, ou que seja do agronegócio, ou que seja do comerciante, ou que seja do servidor público, ele não significa que ele está lá como um empregado daquele setor dele. Ele tem que olhar o Estado como um todo. Eu sou agricultor, sou representante do agronegócio, mas não significa que eu tenho que só fazer pelo agronegócio, como o representante da igreja, seja ele pastor, deputado ou membro da igreja e eleito por uma igreja evangélica ou que seja católica, ele não precisa ficar lá fazendo só os interesses da igreja, mas tem que olhar a comunidade como um todo. Presidente, agora bem rapidinho, que o nosso tempo está chegando ao final, eu quero saber do senhor o seguinte: é muito frequente também políticos lançarem pessoas da família dentro da política. O senhor pensa em fazer isso com a dona Camila, por exemplo? Ela tem essa vocação política? Vocação política é uma coisa e a gente ter a condição de fazer é outra. Ela é uma pessoa que sempre me ajudou na política, tem um trabalho focado e voltado para o social, gosta de estar próximo das pessoas, então isso para mim é vocação política. Agora, não tem intenção nenhuma em colocá-la na política, nem um membro da minha família. Eu acho que isso não é o meu pensamento, não é a minha ideia e o que a gente quer para a nossa família. Mas e se for ideia deles, por exemplo? Se for para sofrer, deixa só eu sofrer. O senhor sofre? Política não é fácil, política é sofrer. Por que faz mais o senhor sofrer? Não, uma política, às vezes, primeiro a pressão que vem das bases eleitorais, no sentido de buscar benefícios, e a gente quer resolver o problema de todo mundo. Mas, infelizmente, Paulo, nós não temos condições. Primeiro, pela falta de recursos. Segundo, pela burocracia que existe dentro do poder público. Então, você não consegue resolver todos os problemas das pessoas. E quando você chega a visitar um município, uma localidade, ou recebe alguma liderança, ela traz N problemas que tem na cidade. E talvez de todos esses problemas, um ou outro que você consegue resolver. Isso nos gratifica, mas a vontade era, e a gente sofre por isso, era de resolver muito mais esse tipo de problema. Por exemplo, agora na pandemia, quantas pessoas vieram atrás da gente, às vezes, para conseguir uma vaga de UTI para um cidadão, um ser humano que está precisando? E não depende só da gente, porque se as vagas estão lotadas, isso não depende só da gente sofre com isso. Então, a política, ela é difícil. E outra coisa, a cobrança da população. Principalmente agora com o advento das redes sociais, às vezes o cidadão que nem conhece o que acontece dentro do meio político, ele se encoraja atrás de um celular, atrás de um computador e fala o que não sabe, que não tem conhecimento de causa. E comete muita injustiça com nós que estamos aqui trabalhando, e você sabe disso, e muitas pessoas que estão aqui e conhecem o nosso trabalho sabem que a gente trabalha incansavelmente todos os dias para poder levar os benefícios da nossa sociedade e fazer o melhor para a população. Então, muitas injustiças são cometidas também. Para encerrar bem rapidinho, uma respostinha bem curta. Tem muita pressão por parte de deputados também sobre o senhor? Não. Nós temos um diálogo muito claro, muito transparente e temos conduzido aquela casa com amizade e com transparência. Que bom. Presidente Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui em casa para essa entrevista, que eu tenho certeza que o telespectador gostou demais, porque conheceu um pouco mais do cidadão, da pessoa, da persona Lissauer Vieira, né? Que é interessante. O show dá muita entrevista em várias emissoras de rádio, televisão, jornais, mas é sempre aquela entrevista política, só política. E hoje o senhor falou bastante sobre a vida do senhor, eu gostei muito de ouvir o seu exemplo. E leve, por favor, um abraço para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para os seus filhos, e que o senhor continue fazendo esse belo trabalho na Assembleia Legislativa. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os telespectadores da TBC, da Fonte TV, da TV Alego. Agradecer o Reginaldo Júnior, nosso presidente do Grupo ABC, uma pessoa de um profissionalismo de nível elevado e que tem transformado não só a televisão Brasil Central, mas como todo o sistema de comunicação da rede ABC de comunicação, e ajudado muito o Estado de Goiás, as divulgações dos atos do governador do Estado. Então, eu agradeço pelo bate-papo descontraído, pela falar um pouco da vida particular, da nossa história, de como a gente chegou aqui em Goiás. Foi muito
produtivo para todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Tá bem, eu agradeço também pelas referências que o senhor fez aí, e dessa parceria que existe, né, entre a TV Brasil Central, existe com a TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa, e existe de alguma forma também com a Fonte TV. Fonte TV que, né, eu tenho o prazer de apresentar o programa na Fonte TV, o apóstolo Augusto César, né, e toda a equipe sempre nos respeitando muito, nos recebendo muito bem, né, e eu acho que não vejo problema nenhum, espero que eles também não vejam problema em a gente fazer citação de outras emissoras. É muito melhor ser amigo, né, presidente, do que ser inimigo, né? Com certeza. Melhor ser amigo, que bom que seja assim. Mas eu gostaria ainda, eu estou me lembrando aqui que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para encerrar mesmo o programa. Falamos várias vezes durante a entrevista, estamos em pleno período de pandemia, a tal da Covid-19, coronavírus e etc, etc. O senhor tem uma história, um histórico familiar, né? A sua família toda contraiu o Covid, não é isso? Sim, foi. Como é que os senhores saíram dessa? Nós contraímos, por incrível que pareça, 16 pessoas ao mesmo tempo. Foi lá na primeira onda, lá no mês de julho do ano passado ainda. É um período que ninguém conhecia muito bem da doença e, na realidade, os meus pais estavam na fazenda por mais de 2 meses e, como lá tem muito movimento, muitas pessoas vão, mecânico, isso, aquilo, enfim, né? O movimento é muito grande porque a atividade agrícola não para, né? Ela tem um movimento constante, até porque tem prazo para fazer as coisas, né? Para plantar, para colher, para cuidar, para vender, para fazer todas essas, vamos dizer, as manutenções agrícolas. Como, né? Dizia Eclesiastes, há tempo para tudo, né? O manejo agrícola. Então, passam muitas pessoas e acabou que nós fomos para lá no final de semana e lá estava o meu filho, a minha filha, os meus pais, e lá alguém pegou, não sei de onde, de quem, mas lá dentro da fazenda mesmo. E de lá nós saímos todo mundo contaminado. É um momento difícil, uma experiência que ninguém queria estar vivendo, e eu não aconselho ninguém a viver. Graças a Deus todo mundo saiu dessa doença com poucas sequelas, ou talvez quase nenhuma sequela, mas não é fácil você conviver aí 15, 20 dias com várias pessoas ao mesmo tempo passando mal, com dificuldades, e às vezes tendo uns que serem internados, outros não, mas graças a Deus todo mundo passou e saiu ileso. Que bom. O senhor se recuperou bem? O senhor não sentiu sintomas tão graves assim? Não. Fiquei em casa, sintomas leves. Que bom, que bom. Que bom. Agora o senhor tem anticorpos, né? Da família inteira agora está protegida, espero, né? Espero. Assim a gente espera. Mas eu quero a vacina logo. Tá bem. O problema é que o senhor é jovem demais, vai ter que esperar um bocado. Tem que esperar mais um tempo. Vai ter que esperar mais um pouco. Tá bem, presidente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos. E um abraço ao pessoal todo que vem acompanhando o senhor, né? O André, a Vitória, o André, o Ruber. Todos aí trabalhando juntamente conosco. E o pessoal todo lá do seu gabinete também, né? Que está sempre ali dando aquela assessoria fundamental para que o senhor consiga chegar lá no plenário e desempenhar bem como o senhor tem desempenhado o seu trabalho na Assembleia. É isso. Um abraço a todos, um abraço a você, telespectador, obrigado pela companhia, uma boa noite, até a próxima.